O caminho do Zen tem sido descrito de diversas maneiras, porém, a que mais ajuda a compreender sua essência é a representação pictória dos desenhos do touro e o vaqueiro. Trata-se de uma série de desenhos que contam a história das diversas etapas vividas por um praticante do Zen, que procura e encontra para então viver de acordo com a sua verdadeira natureza. Nos desenhos, o touro representa a natureza de Buda, ou o verdadeiro Self, e o rebanho de touros, os seres humanos. Os caminhos mapeados pelos desenhos são, talvez, análogos aos níveis de desenvolvimento espiritual também descritos pelos místicos cristãos. Os desenhos foram usados para ilustrar os ensinamentos do Zen, desde que foram produzidos durante a dinastia Sung, na China. Existem diversas versões sobre eles, juntamente com interpretações, comentários e poemas a eles associados. O mais conhecido provém de um mestre Chan Zen chinês, Kuan Xiuan. Damos aqui a tradução destas palavras feitas por D.T. Suzuki, com a impressão de xilografias de Tomikishiro Tokurichi. Os estágios representados são os seguintes: 1. Procurando o touro. 2. Encontrando as pegadas. 3. Primeiro vislumbre do touro. 4. Agarrando o touro. 5. Domando o touro. 6. Vai para casa montado no touro. 7. Touro esquecido, Self sozinho. 8. Ambos, touro e Self esquecidos. 9. Retornando à fonte. 10. Entrando no mercado para ajudar os outros. O desenho, o poema e os comentários para cada etapa são seguidos de uma interessante interpretação resumida do significado do desenho, extraído do livro The Windward Art, de Francis Vaughan, Shambhala, 1986. Os comentários fornecem uma comparação fascinante entre o pensamento Zen tradicional e as ideias psicoterapêuticas e espirituais contemporâneas. Primeiro, procurando o touro. O animal nunca saiu do caminho, por que procurá-lo? O motivo pelo qual o vaqueiro não tem intimidade com ele é ter violado sua natureza mais profunda. O animal está perdido, pois o próprio vaqueiro saiu do caminho, seguindo suas sensações ilusórias. Sua casa ficou muito para trás. Os atalhos e os cruzamentos são sempre confusos. O desejo de ganhar e o medo de perder queimam como fogo. Ideias de certo e errado fazem uma algazarra como uma multidão. Sozinho na imensidão, perdido na selva, o rapaz está buscando, buscando. As águas transbordantes, as montanhas longínquas e o caminho sem fim. Exausto e em desespero, ele não sabe para onde ir. Ele só escuta as cigarras vespertinas cantando nas árvores. O primeiro desenho do touro e o vaqueiro marca o início do arco interior, ou caminho espiritual. A pessoa está consciente da possibilidade da iluminação e decidiu procurá-la. Tendo compreendido que o mundo exterior nunca traz uma satisfação duradoura, aquele que busca o caminho volta sua atenção para a consciência. Neste ponto, provavelmente fica confuso pelo emaranhado de vias que parecem ser o caminho da libertação. Cada via parece dizer: siga-me, se quiser se encontrar. Livre-se do sofrimento e realize a iluminação. Uma sensação de regozijo e excitação que sempre acompanha a mudança de valores, quando os desejos da carne são substituídos pela ambição espiritual. Segundo, vislumbrando as pegadas. Com a ajuda dos sutras e pesquisando as doutrinas, começou a compreender alguma coisa, encontrou as pegadas. Agora,
sabe que os vasos, embora sejam diferentes, são todos de ouro e que o mundo objetivo é um reflexo do self. No entanto, é incapaz de distinguir o que é bom do que não é. Sua mente ainda está confusa quanto ao verdadeiro e o falso. Como ele ainda não transpôs a porta, disse que ele, provisoriamente, notou as pegadas. Pelo regato e sob as árvores, esparsas são as pegadas do perdido. Os capins de sabor adocicado estão crescendo espessos. Ele encontrou o caminho? Entretanto, distante, nas montanhas, o animal pode estar vagando. Seu nariz alcança os céus e ninguém pode mascará-lo. O segundo desenho do touro e vaqueiro representa o aspirante começando a estudar os ensinamentos da sabedoria, no caso o budismo. Esta etapa de busca envolve conhecimento intelectual. Ele torna-se um discípulo sério e pode sentir-se seguro de ter encontrado o caminho certo. Terceiro, vendo o touro. O rapaz encontra o caminho pelo som que escuta. Desta maneira, ele enxerga a origem das coisas e todas as suas sensações estão em harmoniosa ordem. Em todas as suas atividades está manifestadamente presente. É como o sal na água e a goma na cor. Está aí, apesar de não ser distinguido como entidade individual. Quando o olho for direcionado adequadamente, ele descobrirá que não é outro, senão ele mesmo. Num galho de árvore muito distante, um rouxinol pousa cantando alegremente. O sol está quente e sopra uma brisa suave. Na encosta, os salgueiros estão verdes. O touro está lá, completamente só. Não tem onde se esconder. Sua esplêndida cabeça decorada com majestosos chifres. Que pintor poderá reproduzi-la? O terceiro desenho do touro representa a atenção que se desvia dos ensinamentos esotéricos para a experiência direta. A fonte é descoberta presente nos sons e atividades cotidianas e nos 6 sentidos. O discípulo, nesta etapa, tornou-se um praticante que está conscientemente iluminado, não mais procurando nem seguindo pegadas. O touro é conhecido como sendo todos os caminhos, bem como aquele que busca a própria floresta. Esta é a etapa do insight, que requer posterior disciplina para se estabilizar. A iluminação foi vislumbrada, mas exige um trabalho posterior para ser transformada numa luz permanente. Quarto, agarrando o touro. Depois de muito tempo perdido no deserto, o rapaz finalmente encontrou o touro e suas mãos estão nele. Mas devido à pressão esmagadora do mundo exterior, é difícil manter o touro sob controle. Ele constantemente sente saudades do velho campo e seu perfume agradável. A natureza selvagem ainda está indisciplinada e se recusa a ser domada. Se o vaqueiro quiser ver o touro em completa harmonia consigo mesmo, certamente terá de usar o chicote livremente. Com a energia deste ser total, o rapaz finalmente segurou o touro. Porém, tanto sua vontade é selvagem quanto ingovernável é seu poder. Às vezes, anda emperdigado num platô. Que vemos? Perder-se novamente na bruma impenetrável do desfiladeiro da montanha. No quarto desenho vemos um touro teimoso, desenfreado e cheio de força. O praticante deve exercitar autodisciplina em todos os aspectos da vida. A libertação da energia nessa fase tanto pode ser criativa como destrutiva. É necessário reprimir-se, e recomenda-se ao praticante ser verdadeiro, compassivo e não violento. Quinto, domando o touro. Quando um pensamento sai, outro vem, e depois vem outro. Uma sucessão sem fim de pensamentos é assim despertada.
Através da iluminação, tudo isto se transforma em verdade, porém a falsidade se insere quando a confusão prevalece. As coisas nos oprimem, não por causa do mundo objetivo, mas devido a uma mente autoenganadora. Não deixe a corda do focinho ficar frouxa, segure-a firme e não permita nenhum vacilo. O rapaz não tem de se separar do chicote e da corda, para que o animal não fique vagando no mundo de sujeira. Quando ele estiver adequadamente encaminhado, crescerá puro e dócil, sem corrente, nada prendendo, sozinho seguirá o vaqueiro. O 5º desenho do touro é a etapa do treinamento avançado, na qual uma amizade sem esforço é estabelecida com a sua própria natureza. O praticante avançado abandona as disciplinas aprendidas numa etapa inicial, e até mesmo as discriminações entre verdade e ilusão são transcendidas. A discriminação entre a vida espiritual e a vida comum não é mais útil, e fazemos amigos com as limitações do ego. O touro torna-se um companheiro livre e o movimento está equilibrado. 6º. Vir para casa montado no touro. A luta acabou, ganhar e perder. O homem não está mais preocupado com isto. Cantarola uma música campesina que fala do homem de madeira. Entoa canções simples do vilarejo. Montado no touro, seus olhos estão fixos em coisas que não são terrenas. Mesmo se o chamarem, não vai virar a cabeça. Por mais que seja seduzido, não mais voltará atrás. Montado no animal, ele, pachorrentamente, encaminhou-se para casa. Envolvido na bruma do anoitecer, com que harmonia saíam os sons da flauta, cantando uma balada, marcando o compasso, seu coração sentia uma alegria indescritível, pois agora ele é um dos que sabe. É preciso dizer? Este desenho representa o sábio honrado comodamente no touro. A luta acabou, ganhar e perder não mais o afetam. Nesta etapa, o sábio irradia iluminação. Suas ações são caracterizadas pela simplicidade, naturalidade, espontaneidade e tranquilidade. O sábio mistura com o fluxo de vida normal, mas a ilusão sutil do touro, como uma entidade separada, persiste. 7º. Esquecido do touro, o homem fica sozinho. Os dharmas são únicos e o touro é simbólico. Quando você sabe que necessita não do laço ou da rede, mas da lebre ou do peixe, é como ter separado o ouro da escória, como a lua surgindo do meio das nuvens. O raio de luz sereno e de brilhos penetrantes, mesmo antes dos dias da criação. Montado no animal, ele finalmente está de volta para casa, onde, vejam só, o touro não está mais. O homem está sentado sozinho, serenamente. Apesar do sol vermelho alto no céu, ele ainda está calmo, sonhando. Sob um telhado coberto de palha, repousam, imóveis, o chicote e a corda. No 7º desenho, os dois se tornaram um. O aspirante voltou para casa. O sábio agora vê o self como uma completa expressão da natureza verdadeira e não necessita mais de conceitos ou prática. Solidão e serenidade são desfrutadas na ausência de distinções. 8º. O touro e o homem desapareceram. Toda a confusão é posta de lado e só a serenidade prevalece. Mesmo a ideia de santidade não existe. Ele não perde tempo para saber onde Buda está. E se tem um lugar onde não existe Buda, ele rapidamente vai passando. Quando não existe nenhuma forma de dualismo, até mesmo alguém com 1000 olhos não vê uma escapatória. Uma santidade perante a qual os pássaros oferecem flores não passa de uma farsa. Tudo está vazio. O chicote, a corda, o homem e o touro.
quem poderá pesquisar a vastidão do universo? Sobre a fornalha ardendo em chamas, nem um floco de neve pode cair. Quando este estado de coisas é obtido, manifesto é o espírito do antigo mestre. O 8º desenho do touro e o vaqueiro, um círculo aberto, está associado ao Dharmakaya, o reino causal, no qual a consciência recorda sua unidade anterior como um nada. No Dharmakaya não existem teorias, não há detentores de teorias no Dharmakaya. As barreiras ilusórias evaporam-se e um profundo estado de vazio está aberto à plenitude da vida. A ideia de iluminação em si mesma é transcendente. A consciência individual desaparece dentro daquela de onde originalmente brotou. 9. Retornando à origem, de volta à fonte. Desde o princípio, puro e imaculado, o homem nunca foi afetado pela sujeira. Observa o crescimento das coisas enquanto ele próprio fica parado numa serenidade impassível, sem pedir nada. Não se identifica com as transformações de Maya que estão acontecendo ao redor dele, nem tira qualquer partido dele, o que seria artificialidade. As águas são azuis, as montanhas são verdes. Sentado sozinho, observa as coisas passarem por transformações. Quero voltar às origens, voltar à fonte. Já é um passo errado. É muito melhor ficar em casa, cego e surdo, sem fazer muito barulho. Sentado na cabana, não toma conhecimento do que se passa lá fora. Contempla as águas do regato correndo. Ninguém sabe para onde vão. E as flores de um vermelho intenso, para quem são elas? Na 9ª figura do touro e o vaqueiro, a consciência sem forma volta à forma sem perder a sua não forma. Era necessário para a forma dissolver-se no vazio, antes de tornar-se a fonte. Agora, o vazio dissolve-se na fonte. Não há necessidade de fazer esforço. Observa-se que tudo está passando por mudanças sem fim. 10º. Entrando na cidade com as mãos distribuindo a alegria. A porta da sua cabana de sapê está fechada. Até mesmo o mais sábio não o conhece. Nem os vislumbres de sua vida interior podem ser percebidos, pois ele traça o seu próprio caminho, sem seguir os passos dos antigos sábios. Carregando uma cabaça, sai para o mercado e apoia no seu bastão. Volta para casa. É encontrado na companhia dos bebedores de vinho e açougueiros. Ele e os demais estão todos convertidos em Budas. Com o peito nu e os pés descalços, chega ao mercado, todo sujo de lama e cinza. Com que alegria sorri! Não precisa dos poderes milagrosos dos deuses. Tudo em que ele toca, vejam, as árvores mortas estão florindo. O 10º desenho do touro e o vaqueiro destrói a unidade bem como a duplicidade. Aqui, o sábio está representado, retornando ao mundo dos mortais, à vida cotidiana, como um bodhisattva, aquele que renunciou à libertação pessoal para ajudar os outros. As mãos abertas representam um vazio perfeito. Não faz nenhuma tentativa de seguir os sábios primitivos. O iluminado manifesta a iluminação alegremente e não segue nenhum caminho.